Capítulo 35. A visão que ele viu, a segunda visão de sabedoria, que Enoque viu, o filho de Jared, filho de Malaleel, o filho de Canaã, filho de Renos, filho de Sete, filho de Adão. Este é o começo da palavra de sabedoria, a qual eu recebi para declarar, e dizer àqueles que habitam sobre a terra. Ouvi desde o princípio, e entendei até o fim, as santas coisas que eu pronuncio na presença do Yahvé dos Espíritos. Aqueles que eram antes de nós pensaram nas boas para se pronunciar. E nós, que viemos depois, obstruímos o princípio da sabedoria. Até o presente tempo nunca aconteceu ter sido dado diante do Yahvé dos Espíritos do que eu recebi, sabedoria de acordo com a capacidade do meu intelecto, e de acordo com o prazer do Yahvé dos Espíritos, o que eu recebi dele, uma porção da vida eterna. E eu obtive 3 parábolas, as quais eu declarei aos habitantes do mundo. Capítulo 36. A primeira parábola. Quando a congregação dos justos for manifestada, e os pecadores forem julgados por seus crimes, e forem afligidos à vista do mundo. Quando os justos forem manifestados na presença dos mesmos justos, os quais serão eleitos por suas boas obras corretamente pesadas pelo Yahvé dos Espíritos, e quando a luz dos justos, e dos eleitos, os quais habitam na terra for manifestada, onde será a habitação dos pecadores? E qual será o lugar de descanso daqueles que rejeitaram o Yahvé dos Espíritos? Seria melhor para eles se nunca tivessem nascido. Quando os segredos dos justos também forem revelados, então os pecadores serão julgados, e os ímpios serão afligidos na presença dos justos, e eleitos. Daquele tempo, aqueles que possuírem a terra deixarão de ser poderosos, e exaltados. Nem serão capazes de olhar para o semblante do santo, pois a luz dos semblantes dos santos, dos justos, e dos eleitos, terá sido visto pelo Yahvé dos Espíritos. Então os reis poderosos daquele tempo serão destruídos, mas serão entregues nas mãos dos retos, e santos. Desde então ninguém obterá a compaixão do Yahvé dos Espíritos, porque suas vidas neste mundo terá sido completada. Capítulo 37. Naqueles dias a raça eleita, e santa descerá do céu, e sua semente estará com os filhos dos homens. Enoque recebeu livros de indignação, ira, e livros de pressa, e agitação. Nunca obterão misericórdia, diz o Yahvé dos Espíritos. Uma nuvem, então me arrebatou, e o vento elevou-me acima da superfície da terra, colocando-me na extremidade dos céus. Lá eu vi outra visão, e vi as habitações, e os lugares de descanso dos santos. Meus olhos viram suas habitações com os anjos, e seus lugares de descanso com os santos. Eles estavam entrando, suplicando, e orando pelos filhos dos homens, enquanto a justiça fluía como a água diante deles, e a misericórdia se espalhava sobre a terra como orvalho. E assim será para com eles para sempre, e sempre. Naquele tempo os meus olhos viram a habitação do eleito, da verdade, fé, e retidão. Sem conta será o número dos santos, e eleitos na presença de Deus para sempre, e sempre. Sua residência eu vi sob as asas do Yahvé dos Espíritos. Todos os santos, e eleitos cantavam diante dele, com aparência semelhante à chama de fogo, suas bocas estavam cheias de bênçãos, e seus lábios glorificavam o nome do Yahvé dos Espíritos. E retidão incessantemente habitava diante dele. Eu quis permanecer ali, e minha alma desejou aquela habitação. Ali estava a minha antecedente herança, pois deste modo eu prevaleci diante do Yahvé dos Espíritos. Neste momento eu glorifiquei, e exaltei o nome do Yahvé dos Espíritos com louvor, e exaltação, pois ele o tem estabelecido com bênção, e com exaltação, de acordo com a sua própria boa vontade. Meus olhos contemplaram aquele espaçoso lugar. Eu o bendisse, e falei, abençoado seja, abençoado desde o princípio, e para sempre. No princípio, antes que o mundo fosse criado, e sem fim, é seu conhecimento. Qual é este mundo?
de toda geração existente, eles abençoarão aquele que não dorme espiritualmente, mas permanece diante da tua glória, abençoando, glorificando, exaltando-te, e dizendo: Santo, Santo, o Yahvé dos Espíritos encheu o mundo todo de espíritos. Ali meus olhos viram a todos que, sem dormir, permanecem diante dele, e abençoam-no dizendo: Abençoado sejas, e abençoado seja o nome de Deus para sempre, e sempre. Então meu semblante ficou mudado, até que fiquei incapaz de continuar vendo. Capítulo 38. Depois disto eu vi milhares de milhares, e miríades de miríades, e um número infinito de pessoas, em pé, diante do Yahvé dos Espíritos. Igualmente, nas quatro asas do Yahvé dos Espíritos, nos quatro lados, percebi outros, ao lado daqueles que estavam em pé diante dele. Seus nomes também eu sei, porque o anjo que estava comigo declarou-os a mim, revelando-me toda a coisa secreta. Então ouvi as vozes daqueles sobre os quatro lados, magnificando o Yahvé da glória. A primeira voz abençoou o Yahvé dos Espíritos para sempre, e sempre. A segunda voz ouvi abençoando ao eleito, e aos eleitos que sofrem pela causa do Yahvé dos Espíritos. A terceira voz eu ouvi pedindo, e orando em favor daqueles que habitam sobre a terra, e suplicam no nome do Yahvé dos Espíritos. A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios, e proibindo-os de entrarem na presença do Yahvé dos Espíritos para proferirem acusações contra os habitantes da terra. Depois disso eu pedi ao anjo da paz, que prosseguia comigo, para explicar tudo o que estava escondido. Eu disse-lhe: quem são aqueles que eu havia visto nos quatro lados, e que palavras eram aquelas que eu havia ouvido, e escrito? Ele respondeu: o primeiro, é o misericordioso, o paciente, o Santo Miguel. O segundo, é aquele que preside sobre todo o sofrimento, e toda a aflição dos filhos dos homens, o Santo Rafael. O terceiro, o qual preside sobre tudo o que é poderoso, é Gabriel. E o quarto, o qual preside sobre o arrependimento, e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, é Fanuel. Estes são os quatro anjos do Altíssimo Deus, e suas quatro vozes, as quais naquele momento eu ouvi. Capítulo 39. Depois disso eu vi os segredos do céu, e do paraíso, de acordo com as suas divisões, e das ações humanas enquanto eles pesavam nas embalanças. Vi as habitações dos eleitos, e as habitações dos santos. E ali meus olhos viram todos os pecadores que haviam negado o Yahvé da glória, e como eles foram expelidos dali, e arrastados para fora, como eles estiveram ali, nenhuma punição procedeu contra eles vinda do Yahvé dos Espíritos. Ali também meus olhos viram os segredos do raio, e do trovão, e os segredos dos ventos, como eles são distribuídos quando eles sopram sobre a terra, os segredos dos ventos, do orvalho, e das nuvens. Ali eu vi o lugar de onde eles saem, e tornam-se saturados com o pó da terra. Ali eu vi os receptáculos de madeira nos quais os ventos são separados, o receptáculo do granizo, o receptáculo da neve, o receptáculo das nuvens, e a própria nuvem, a qual continuava sobre a terra antes da criação do mundo. Eu vi também os receptáculos da lua, de onde elas vêm, para onde elas vão, seus gloriosos retornos, e como uma se torna mais esplêndida do que a outra. Eu marquei seu rico progresso, seu imutável progresso, sua divisão, e não diminuído progresso, sua observância de uma fidelidade mútua por um juramento estável, seu procedimento diante do sol, e sua aderência ao caminho que lhes foi distribuído, em obediência ao comando do Yahvé dos Espíritos. Potente, é seu nome para sempre, e sempre. Depois eu vi que o caminho da lua, tanto oculto quanto manifesto, e também o progresso dessa trajetória foram completados dia a dia, e à noite, enquanto cada uma, junto com a outra, olhou para o Yahvé dos Espíritos, magnificando-o, e exaltando-o sem cessar, já que exaltá-lo, para eles, é repouso, pois no esplêndido sol há uma frequente alteração para a bênção, e para a maldição. O curso do caminho da lua para com os retos, é a luz, mas para os pecadores, é escuridão. No nome do Yahvé dos Espíritos,
o qual criou uma divisão entre luz e escuridão, e separando os espíritos dos homens, fortalecendo os espíritos dos justos em nome de sua própria retidão. O anjo não previne isto, nem é ele dotado de poder para preveni-lo, pois o juiz vê a todos, e julga-os a todos na própria presença deles. Capítulo 40. A sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar, sua habitação, portanto, está no céu. A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens, mas ela não obteve habitação. A sabedoria retornou ao seu lugar, e assentou-se no meio dos anjos. Mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, a qual de má vontade encontrou uma habitação, e residiu entre eles como chuva no deserto, e como o orvalho na terra seca. Capítulo 41. Eu vi outro esplendor, e as estrelas do céu. Eu observei que ele chamou-as todas por seus respectivos nomes, e que elas ouviram. Vi que ele pesou-as numa justa balança por sua luz, e amplitude de seus lugares, o dia de seu aparecimento, e suas conversões. Esplendor produziu esplendor, e sua conversão foi o número dos anjos, e dos fiéis. Então eu perguntei ao anjo, que prosseguia comigo, e ele explicou-me coisas secretas, e quais eram seus nomes. Ele respondeu, o Yahvé dos Espíritos mostrou a ti uma similaridade disto. Eles são nomes dos justos que habitaram na terra, os quais acreditam no nome do Yahvé dos Espíritos para sempre, e sempre. Capítulo 42. Outra coisa também vi com respeito ao esplendor, que ele sobe por causa das estrelas, e torna-se esplendor, sendo incapaz de abandoná-las. Capítulo 43. A segunda parábola, a respeito daqueles que negam o nome da habitação dos santos, e do Yahvé dos Espíritos. Aos céus eles não ascenderão nem virão sobre a terra. Esta será a porção dos pecadores que negam o nome do Yahvé dos Espíritos, e que estão assim reservados para o dia da punição, e da aflição. Naquele dia o eleito se assentará sobre um trono de glória, e escolherá suas condições, e suas incontáveis habitações, enquanto seus espíritos neles serão fortalecidos quando eles virem meu eleito, pois esses fugiram por proteção para meu santo e glorioso nome. Naquele dia eu farei com que meu eleito habite no meio deles, mudarei a face do céu, o abençoarei, e o iluminarei para sempre. Eu também mudarei a face da terra, abençoarei, e farei com que aqueles a quem elege habitem sobre ela. Mas aqueles que cometeram pecado e iniquidade não habitarão nela, pois eu marquei seus procedimentos. Meus justos eu satisfarei com paz, colocando-os diante de mim, mas a condenação dos pecadores se aproximará, para que eu possa destruí-los da face da terra. Capítulo 44. Ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual à branca lã, e com ele outro, cujo semblante assemelhava-se àquele do homem. Seu semblante era cheio de graça, igual àquele dos santos anjos. Então eu inquiri dos anjos que estavam comigo, e que me mostravam toda coisa secreta concernente a este filho do homem, o qual foi, de onde ele era, e, porque ele acompanhou o ancião de dias. Ele respondeu-me, e disse, este é o filho do homem, ao qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habitado, e o qual revelou todos os tesouros do que é escondido, pois o Yahvé dos Espíritos o tem escolhido, e sua porção tem excedido a tudo diante do Yahvé dos Espíritos em eterna ascensão. Este filho do homem, que tu vês, levantará reis, e poderosos de seus lugares de habitação, e os poderosos de seus tronos, soltará as rédeas do poderoso, e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. Ele lançará reis dos seus tronos, e de seus domínios, porque eles não o exaltarão, o louvarão, nem se humilham diante dele, pelo qual seus reinos lhes foram dados. Igualmente o semblante do poderoso ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão. Escura será sua habitação, e vermes serão sua cama. Deste seu leito eles não esperam levantar-se novamente, porque eles não exaltam o nome do Yahvé dos Espíritos. Eles condenarão as estrelas do céu, e levarão suas mãos contra o Altíssimo, caminham, e habitam sobre a terra,
exibindo todos os seus atos de iniquidade, mesmo suas obras de iniquidade. Sua força estará em suas riquezas, e sua fé nos bens que tem formado com as suas próprias mãos. Eles negarão o nome do Yahvé dos Espíritos, e o expulsarão de seus templos, nos quais eles se reúnem. E com ele o fiel, o qual sofre em nome do Yahvé dos Espíritos. Capítulo 45. Naquele dia a oração dos santos, e dos justos, e o sangue dos íntegros ascenderá da terra até a presença do Yahvé dos Espíritos. Naquele dia os santos se reunirão, os quais habitam nos céus, e com vozes unidas de petição, súplica, oração, louvor, e benção ao nome do Yahvé dos Espíritos, por conta do sangue dos justos que tem sido derramado, para que a oração dos justos não seja descontinuada diante do Yahvé dos Espíritos, para que por eles se execute julgamento, e para que sua paciência possa perdurar para sempre. Naquele tempo eu vi o ancião de dias enquanto ele se assentava sobre o trono da sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença, e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor, e diante dele. Então os corações dos santos estavam cheios de alegria, por causa da consumação da justiça que havia chegado, a súplica dos santos foi ouvida, e o sangue dos justos apreciado pelo Yahvé dos Espíritos. Capítulo 46. Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual nunca falha, envolta em muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam, e foram cheios de sabedoria tendo sua habitação com os retos, eleitos, e santos. Naquela hora o Filho do Homem foi invocado diante do Yahvé dos Espíritos, e seu nome na presença do Ancião de Dias. Antes que o sol, e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Yahvé dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos, e santos se encostarem, sem falhar, e ele será a luz das nações. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele, o abençoarão, e glorificarão, e cantarão orações ao nome do Yahvé dos Espíritos. Portanto o eleito, e escondido subsistiu em sua presença, antes que o mundo fosse formado, e para sempre. Na sua presença ele existiu, e revelou aos santos, e aos justos a sabedoria do Yahvé dos Espíritos, pois ele preservou o lugar dos retos, porque eles iraram, e rejeitaram este mundo de iniquidade, e detestaram todas as suas obras, e caminhos, no nome do Yahvé dos Espíritos. Pois em seu nome eles serão preservados, e sua será a vida. Naqueles dias os reis da terra, e os homens poderosos, os quais ganharam o mundo por suas realizações, se tornarão humildes em seus semblantes. Pois no dia de sua ansiedade e angústia, suas almas não serão salvas, e eles estarão em sujeição daquele a quem eu escolhi. Eu os lançarei como a palha ao fogo, e como chumbo, na água. Assim eles queimarão na presença dos justos, e afundarão na presença dos santos, nem a 10ª parte deles será encontrada. Mas no dia da tribulação o mundo ganhará tranquilidade. Em sua presença eles falharão, e não serão levantados novamente, nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos, e levantá-los, pois eles negaram o Yahvé dos Espíritos, e seu Messias. O nome do Yahvé será abençoado. Capítulo 47. Sabedoria verteu como água, e glória não falta diante dele para sempre, e sempre, pois potente é ele em todos os segredos de retidão. Mas a iniquidade passa como uma sombra, e não possui uma estação fixa, pois o eleito permanece diante do Yahvé dos Espíritos, e sua glória é para sempre, e seu poder de geração em geração. Com ele habitam os espíritos da sabedoria intelectual, o espírito de instrução, e do poder, e os espíritos dos que dormem em retidão. Ele julgará coisas secretas. Ninguém será capaz de pronunciar uma única palavra diante dele, pois o eleito está na presença do Yahvé dos Espíritos de acordo com seu próprio prazer. Capítulo 48. Naqueles dias os santos, e os escolhidos sofrerão uma mudança.
A luz do dia descansará sobre eles, e o esplendor, e a glória dos santos será transformada. Naquele dia de tribulação o mal será amontoado sobre os pecadores, mas os justos triunfarão no nome do Yahvé dos Espíritos. Outros serão levados a ver que devem arrepender-se, e desistir das obras das suas mãos, e que a glória não os espera na presença do Yahvé dos Espíritos, já que por seu nome eles podem ser salvos. O Yahvé dos Espíritos terá compaixão deles, pois grande é sua misericórdia, e a justiça está em seu julgamento, na presença de sua glória. Em seu julgamento a iniquidade não permanecerá. Aquele que não se arrepende perecerá à sua presença. Daqui em diante eu não terei misericórdia deles, diz o Yahvé dos Espíritos. Capítulo 49. Naqueles dias a terra entregará de seu ventre, e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Ele selecionará os justos e santos de entre eles, pois o dia de sua salvação se tem aproximado. E naqueles dias o eleito se assentará sobre seu trono, enquanto todo o segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Yahvé dos Espíritos lhe concedeu, e glorificou. Naqueles dias as montanhas saltarão como as rãs, e os montes pularão como jovens ovelhas saciadas com leite, e todos os justos se tornarão iguais aos anjos no céu. Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o eleito será exaltado. A terra se regozijará, os justos habitarão nela, e a possuirão. Capítulo 50. Depois desse tempo, no lugar onde eu havia visto toda a visão secreta, fui arrebatado em um redemoinho de vento, e transportado para o oeste. Lá meus olhos viram os segredos do céu, e tudo o que existe na terra, uma montanha de fogo, uma montanha de cobre, uma montanha de prata, uma montanha de ouro, uma montanha de metal fundido, e uma montanha de chumbo. E eu perguntei ao anjo que foi comigo, dizendo: o que são estas coisas, que em segredo eu vi? Ele disse: todas as coisas que tu viste serão para o domínio do Messias, para que ele possa comandar, e ser poderoso sobre a terra. E aquele anjo de paz respondeu-me dizendo: espera um pouco de tempo, e entenderás, e cada coisa secreta te será revelada, o que o Yahvé dos Espíritos tem decretado. Aquelas montanhas que tu viste, a montanha de ferro, a montanha de cobre, a montanha de prata, a montanha de ouro, a montanha de metal fluido, e a montanha de chumbo, todas estas na presença do eleito serão como o favo de mel diante do fogo, e como a água descendo de cima sobre estas montanhas, e se tornarão debilitadas diante de seus pés. Naqueles dias os homens não serão salvos por ouro, e por prata. Nem eles o terão em seu poder para assegurar-se, e voar. Lá não haverá nem ferro, nem casaco de malha para o peito. Cobre será inútil, inútil também será o que não enferruja nem se consome, e levar não será desejado. Todas estas coisas serão rejeitadas, e perecem na terra, quando o eleito aparecer na presença do Yahvé dos Espíritos. Capítulo 51. Ali meus olhos viram um profundo vale, e larga era sua entrada. Todos os que habitam na terra, no mar, e nas ilhas, trarão para ele dons, presentes, e oferendas, contudo aquele profundo vale não se encherá. Suas mãos cometerão iniquidade. Tudo quanto eles produzirem por labor será devorado pelos pecadores por crime. Mas eles perecerão de diante da face do Yahvé dos Espíritos, e da face de sua terra. Eles se levantarão, e não falharão para sempre. Eu vi anjos de punição, os quais estavam habitando ali, e preparando todos os instrumentos de Satã. Então perguntei ao anjo da paz que continuava comigo, para quem aqueles instrumentos eram preparados. Ele disse: estes são preparados para os reis, e poderosos da terra, para que assim eles pereçam. Depois que os justos, e a casa escolhida de sua congregação aparecerão, e desde então serão imutáveis no nome do Yahvé dos Espíritos. Nem aquelas montanhas existirão na sua presença como a terra, e os montes, como as fontes de água existem.
e os justos serão aliviados da vexação dos pecadores. Capítulo 52. Então eu olhei, e me virei para outra parte da terra, onde eu vi um profundo vale de fogo ardente. Para esse vale, eles levaram os monarcas, e os poderosos. Ali meus olhos viram os instrumentos que eles fizeram, correntes de ferro sem peso. Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo, dizendo: para quem essas correntes são preparadas? Ele respondeu: estas são preparadas para as hostes de Azazel, para que eles sejam entregues, e julgados a uma menor condenação, e para que seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas, como Yahvé dos Espíritos ordenou. Miguel, e Gabriel, Rafael, e Fanuel serão fortalecidos naquele dia, e então os lançarão numa fornalha de fogo ardente para que o Yahvé dos Espíritos possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram, porque eles se tornaram ministro de Satã, e seduziram aqueles que habitam sobre a terra. Naqueles dias punição virá do Yahvé dos Espíritos, e os receptáculos de água que estão acima nos céus serão abertos, e igualmente as fontes que estão sob a terra. Todas as águas, que estão nos céus, e abaixo deles, serão reunidas, e se misturarão. A água que está acima no céu será o agente, e a água que está sob a terra será o recipiente, e todos os que habitam sobre a terra serão destruídos, e os que habitam sob as extremidades do céu. Por esses meios eles entenderão a iniquidade que cometeram na terra, e por esses meios perecerão. Capítulo 53. Depois disso o ancião de dias arrependeu-se, e disse: em vão eu destruí todos os habitantes da terra. E ele jurou por seu grande nome, dizendo: de agora em diante eu não agirei mais assim para com todos aqueles que habitam sobre a terra. Mas eu colocarei um sinal nos céus, e ele será uma fiel testemunha entre mim, e eles para sempre, tantos quantos os dias do céu durarem sobre a terra. Depois disso, de acordo com esse meu decreto, quando eu estiver disposto a prendê-los antecipadamente, pela instrumentalidade dos anjos, no dia da aflição, e da perturbação, minha ira, e minha punição permanecerá sobre eles, minha punição, e minha ira, diz Deus, o Yahvé dos Espíritos. Ó vós reis, ó vós poderosos, que habitam o mundo, vereis meu eleito, assentado sobre o trono da minha glória. E ele julgará Azazel, todos seus associados, em nome do Yahvé dos Espíritos. Ali igualmente eu vi as hostes dos anjos que estavam se movendo em punição, confinadas numa rede de ferro e bronze. Então eu perguntei ao anjo da paz, que estava comigo, para quem estes sob confinamento estão indo. Ele disse: para todos os seus eleitos, e seus amados, para que eles possam ser lançados nas fontes e profundas fendas do abismo. E aquele vale será cheio com seus eleitos e amados, os dias cuja vida serão consumados, mas os dias de seus erros serão inumeráveis. Então príncipes se combinarão, e juntos conspirarão. Os chefes do leste, entre os partos e medos, removerão reis, nos quais um espírito de perturbação entrará. Ele os lançará de seus tronos, saltando como leões de seus esconderijos, e como lobos famintos no meio do rebanho. Eles subirão, e pisarão na terra de seus eleitos. A terra de seus eleitos estará diante deles. A Era, a senda, e a cidade do meu povo justo imperará o progresso de seus cavalos. Eles se levantarão para destruir uns aos outros, sua mão direita se estenderá, o homem não conhecerá seu amigo, ou seu irmão, nem o filho de seu pai, ou de sua mãe, até que o número dos corpos de seus mortos sejam completados, pela sua morte e punição. Nem isto acontecerá sem causa. Naqueles dias a boca do inferno será aberta, na qual eles serão imersos, o inferno destruirá, e tragará os pegadores da face dos eleitos. Capítulo 54. Depois disto eu vi outro exército de carruagens com homens dirigindo-as. E eles vieram sobre o vento do leste, desde o oeste, e do sul. O som do barulho de suas carruagens foi ouvido.
E quando aquela agitação aconteceu, os santos fora do céu perceberam-na. O pilar da terra abalou-se desde a sua fundação, e o som foi ouvido desde as extremidades da terra até as extremidades do céu ao mesmo tempo. Então eles caíram, e adoraram Yahvé dos Espíritos. Este é o fim da segunda parábola. Capítulo 55. Então eu comecei a proferir a terceira parábola, concernente aos santos, e aos eleitos. Abençoados sois vós, ó santos, e eleitos, pois glorioso é o vosso lugar. Os santos existirão na luz do sol, e os eleitos na luz da vida eterna, cujos dias de vida nunca terminarão nem os dias dos santos serão enumerados, os quais procuram pela luz, e obtêm retidão com o Yahvé dos Espíritos. Paz seja aos santos com o Yahvé do mundo. Daqui em diante aos santos seja dito que procurem no céu os segredos da retidão, a porção da fé, semelhante ao sol nascido sobre a terra, enquanto a escuridão se vai. Ali haverá luz interminável, eles não entrarão em contagem de tempo, pois a escuridão será previamente destruída, e a luz aumentará diante do Yahvé dos Espíritos. Diante do Yahvé dos Espíritos a luz da honradez aumentará para sempre. Capítulo 56. Naqueles dias meus olhos viram os segredos dos relâmpagos, e seu esplendor, e o julgamento a eles pertencente. Eles iluminam por bênção, e por maldição, de acordo com a vontade do Yahvé dos Espíritos. Ali eu vi os segredos do trovão quando ele agita-se acima no céu, e seu som é ouvido. As habitações da terra também foram mostradas a mim. O som do trovão é para a paz, e para a bênção, tanto para o bem quanto para a maldição, de acordo com a palavra do Yahvé dos Espíritos. Depois disso, todo o segredo dos esplendores, e dos trovões foram vistos por mim. Para a bênção, e para a fertilidade eles iluminam. Capítulo 57. No 50º ano, no 7º mês, no 14º dia da vida de Enoque, naquela parábola eu vi o céu dos céus tremer, que ele tremeu violentamente, e que os poderes do Altíssimo, e dos anjos, milhares de milhares, e miríades de miríades, ficaram agitados com grande agitação. E quando eu olhei, o ancião de dias estava sentado no trono de sua glória, enquanto os anjos e santos estavam em pé ao redor dele. Um grande tremor veio sobre mim. Meus lombos foram curvados e soltos, meus rins foram dissolvidos, e eu caí sobre minha face. O Santo Miguel, outro santo anjo, um dos santos, foi enviado, o qual levantou-me. E quando ele levantou-me, meu espírito retornou, pois eu fui incapaz de suportar essa visão de violência, sua agitação, e o choque do céu. Então o Santo Miguel disse-me: por que estás perturbado com essa visão? Desde então tem existido o dia da misericórdia, ele tem sido misericordioso e magnânimo com todos os que habitam sobre a terra. Mas quando o tempo vier, então o poder, a punição e o julgamento tomarão lugar, o qual o Yahvé dos Espíritos preparou para aqueles que se prostrarem para o julgamento da retidão, para aqueles que renunciarem àquele julgamento, e para aqueles que tomam seu nome em vão. Aquele dia foi preparado para os eleitos como um dia de convênio, e para os pecadores como um dia de inquisição. Naquele dia 2 monstros serão distribuídos como alimento, um monstro fêmea, cujo nome é Leviatã, habitando nas profundezas do mar, acima das fontes de águas. E um monstro macho, cujo nome é Behemoth, o qual possui, movendo-se em seu ventre, o deserto invisível. Seu nome era Dendaien. A leste do jardim, onde os eleitos e os justos habitarão, onde ele recebeu de meu ancestral, desde Adão o primeiro dos homens, cujo homem o Yahvé dos Espíritos fez. Então eu pedi a outro anjo que me mostrasse o poder daqueles monstros, como eles se separaram naquele mesmo dia, um estando nas profundezas do mar, e o outro no seco deserto. E ele disse: tu, filho do homem, estás aqui desejoso de entendimento das coisas secretas. E o anjo da paz, o qual estava comigo, disse: estes 2 monstros estão preparados pelo poder de Deus para tornarem-se alimento.
para que a punição de Deus não seja em vão. Então crianças serão mortas com suas mães, e os filhos com seus pais. E quando a punição do Yahvé dos Espíritos continuar, sobre eles ela continuará, para que a punição do Yahvé dos Espíritos não aconteça em vão. Depois do que, o julgamento existirá com misericórdia e longanimidade. Capítulo 58. Então outro anjo, o qual estava comigo, me falou, e mostrou-me o primeiro e o último dos segredos em cima no céu, e nas profundezas da terra. Nas extremidades do céu, e nas fundações dela, e no receptáculo dos céus. Ele mostrou-me como seus espíritos foram divididos, como eles foram balançados, e como ambas as fontes, e os ventos foram contados de acordo com a força de seu espírito. Ele me mostrou o poder da luz da lua, que seu poder é justo, bem como as divisões das estrelas, de acordo com os seus respectivos nomes. Que cada divisão é separada, que os relâmpagos iluminam, que suas tropas imediatamente obedecem, e que uma cessação toma lugar durante o trovão em continuação de seu som. Não são separados o trovão e o raio, nem eles se movem com o espírito, já que eles não são separados. Pois quando os raios iluminam, o trovão soa, e o espírito a um próprio período faz pausa, fazendo uma igual divisão entre eles, pois o receptáculo sobre o qual seus períodos dependem, é solto como a areia. Cada um deles é sua própria estação, e restringido com uma rédea, e virado pelo poder do espírito, que assim impele-os de acordo com a espaçosa extensão da terra. O espírito do mar é igualmente potente e forte, e um poder tão forte o faz vazar, assim ele é dirigido adiante, e espalha-se contra as montanhas da terra. O espírito da geada tem seu anjo, no espírito do granizo, ele é um bom anjo. O espírito da neve cessa em sua força, e um espírito solitário está nele, o qual ascende dele como vapor, e é chamado refrigeração. O espírito da névoa também habita com eles em seu receptáculo, mas ele tem um receptáculo para si mesmo, pois seu progresso está no esplendor, na luz, e na escuridão, no inverno, e no verão. Seu receptáculo é brilho, e um anjo está nele. O espírito do orvalho tem seu domicílio nas extremidades do céu, em conexão com o receptáculo da chuva, e seu progresso está no inverno, e no verão. A nuvem produzida por ele, e a nuvem do meio se tornam unidos, um dá ao outro, e quando o espírito da chuva está em movimento de seu receptáculo, anjos vêm, e, abrindo seu receptáculo, o traz adiante. Quando igualmente ele é borrifado sobre toda a terra, ele forma uma união com todo tipo de água no chão, pois as águas ficam na terra, porque eles fornecem nutrição para a terra desde o Altíssimo, o qual está no céu. Sobre este informe, portanto, há uma regulamentação na qualidade da chuva que os anjos recebem. Estas coisas eu vi, todas elas, até o paraíso. Capítulo 59. Naqueles dias eu vi que longos mantos foram dados àqueles anjos, os quais tomaram suas asas, e fugiram em direção ao norte. Eu perguntei ao anjo, dizendo, para onde eles levaram aqueles longos mantos, e para onde se foram? Ele disse, eles foram medir. O anjo, o qual continuava comigo, disse, estas são as medidas dos justos, e cordas serão trazidas para que eles possam confiar no nome do Yahvé dos Espíritos para sempre, e sempre. O eleito começará a habitar com o eleito. Estas são as medidas que serão dadas pela fé, as quais fortalecerão as palavras de retidão. Estas medidas revelarão todos os segredos nas profundezas da terra. E acontecerá que aqueles que foram destruídos no deserto, e os que foram devorados pelos peixes do mar, e pelas bestas do campo, retornarão, e confiarão no dia do eleito, pois ninguém perecerá na presença do Yahvé dos Espíritos, nem ninguém será capaz de perecer. Então eles receberam o mandamento, todos os quais estavam nos céus acima, para quem foi dado um poder combinado, voz, e esplendor, semelhante ao fogo. E primeiro, com suas vozes eles abençoaram-no, exaltaram-no, glorificaram-no com sabedoria,
e atribuíram a ele sabedoria com a palavra, e com o sopro da vida. Então Yahvé dos Espíritos assentado sobre o trono de sua glória, o eleito, o qual julgará todas as obras do santo acima no céu, e numa balança ele pesará suas ações. E quando ele levantar seu semblante para julgar seus caminhos secretos na palavra do nome do Yahvé dos Espíritos, e seu progresso no caminho do justo julgamento do Altíssimo Deus, eles falarão com vozes unidas, abençoarão, glorificarão, exaltarão, e orarão em nome do Yahvé dos Espíritos. Ele chamará a todo o poder dos céus, a todo santo acima, e ao poder de Deus. O querubim, o serafim, o ofanim, todos os anjos de poder, e todos os anjos do Sevés, a saber, do eleito, e do outro poder, o qual estava sobre a água naquele dia. E levarão suas vozes unidas, abençoarão, glorificarão, orarão, e exaltarão com o espírito da fé, com o espírito da sabedoria, e da paciência, com o espírito da misericórdia, com o espírito do julgamento, e da paz, e com o espírito da benevolência. Todos dirão com vozes unidas, abençoado é ele, e o nome do Yahvé dos Espíritos será abençoado para sempre, e sempre. Todos, os quais não dormem, o abençoarão acima no céu. Todo santo no céu o abençoará, todo eleito que habita no jardim da vida, e todo espírito de luz que é capaz de abençoar, glorificar, exaltar, e orar em seu santo nome, e todo homem mortal, mais do que os poderes do céu, glorificará, e abençoará seu nome para sempre, e sempre. Pois grande é a misericórdia do Yahvé dos Espíritos, magnânimo ele é, e todas as suas obras, todo o seu poder, grande como são as coisas que ele tem feito, tem revelado aos santos e eleitos, em nome do Yahvé dos Espíritos. Capítulo 60. Então Yahvé ordenou os reis, os príncipes, os exaltados, e aqueles que habitam na terra dizendo: abri vossos olhos, e elevai vossas buzinas se sois capazes de compreender o eleito. O Yahvé dos Espíritos assentou-se sobre o trono de sua glória, e o espírito de retidão foi colocado sobre ele. A palavra de sua boca destruirá todos os pecadores, e todos os mundanos, os quais perecerão na sua presença. Naquele dia todos os reis, os príncipes, os exaltados, e todos os que possuem a terra se colocarão em pé, verão, e perceberão aquele que está sentado no trono da sua glória, que diante dele os santos serão julgados em retidão, e que nada que será falado diante dele, será falado em vão. Inquietação virá sobre eles, como sobre uma mulher em trabalho de parto, cujo labor é severo, quando seu filho vem à boca do ventre, e ela encontra-se em dificuldade de dar à luz. Uma porção deles olhará para outra. Eles ficarão atônitos, e baixarão seu semblante, e a aflição os prenderá quando eles virem o filho da mulher assentado sobre o seu trono de glória. Então os reis, os príncipes, e todos os que possuem a terra glorificarão aquele que tem domínios sobre todas as coisas, aquele que esteve em conselho. Pois desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder, e foi revelado aos eleitos. Ele semeará a congregação dos santos, e dos eleitos, e todo eleito ficará diante dele naquele dia. Todos os reis, príncipes, o exaltado, e aqueles que governam sobre toda a terra cairão sobre suas faces diante dele, e o adorarão. Eles colocarão suas esperanças neste Filho do Homem, orarão a ele, e implorarão por misericórdia. Então o Yahvé dos Espíritos se apressará em expeli-los da sua presença. Suas faces ficarão cheias de confusão, e suas faces se cobrirão de escuridão. Os anjos os tomarão para castigo, aquela vingança poderá ser infligida naqueles que têm oprimido seus filhos, e seus eleitos. E eles se tornarão como um exemplo aos santos, aos seus eleitos. Através deles estes serão feitos jubilosos, pois a ira do Yahvé dos Espíritos descansará sobre eles. Então a espada do Yahvé dos Espíritos se embebedará com seu sangue, mas os santos e eleitos serão salvos naquele dia, a face dos pecadores, e dos mundanos daquele tempo em diante eles não verão.
o Yahvé dos Espíritos permanecerá sobre eles. E com este Filho do Homem eles habitarão, comerão, deitarão, e levantarão, para sempre, e sempre. Os santos, e eleitos têm se levantado da terra. Têm deixado de deprimir seus semblantes, e terão sido vestidos com a vestimenta da vida. Aqueles vestidos da vida estão com o Yahvé dos Espíritos, em cuja presença as suas vestimentas não envelhecerão nem será diminuída sua glória. Capítulo 61. Naqueles dias os reis que possuíram a terra serão punidos pelos anjos de sua ira, onde quer que eles lhes sejam entregues, para que ele possa dar descanso por um curto período de tempo, e para que eles prostem-se diante dele, e adorem o Yahvé dos Espíritos, confessando seus pecados diante dele. Eles abençoarão, e glorificarão o Yahvé dos Espíritos dizendo: abençoado é o Yahvé dos Espíritos, o Yahvé dos Reis, o Yahvé dos Espíritos, o Yahvé dos ricos, o Yahvé da glória, e o Yahvé da sabedoria. Ele iluminará toda a coisa secreta. Seu poder é de geração a geração, e sua glória é para sempre, e sempre. Profundos são todos os seus segredos, e incontáveis, sua retidão não pode ser calculada. Agora nós sabemos que devemos glorificar e abençoar o Yahvé dos Reis, o qual é Rei sobre todas as coisas. Eles também dirão: quem nos tem permitido ficar para glorificar, louvar, abençoar e confessar na presença da sua glória? E agora pequeno é o repouso que nós desejamos, mas nós não o encontramos, nós rejeitamos, e não o possuímos. Luz passou diante de nós, e escuridão tem coberto nossos tronos para sempre. Pois nós não confessamos diante dele, não temos glorificado o nome do Yahvé dos Reis, não temos glorificado o Yahvé em todas as suas obras, mas temos confiado no cetro do nosso próprio domínio, e da nossa glória. Naquele dia do nosso sofrimento, e da nossa angústia ele não nos salvará, nem encontraremos descanso. Confessamos que nosso Yahvé é fiel em todas as suas obras, em todos os seus julgamentos, e em sua retidão. Em seus julgamentos ele não paga nenhum respeito a pessoas, e nós devemos apartar-nos de sua presença por causa de nossos maus atos. Todos os nossos pecados são verdadeiramente sem número. Então eles dirão a si mesmos: nossas almas estão saciadas com os instrumentos de crime. Mas que não nos impede de descer ao ventre flamejante do inferno. Daí em diante seus semblantes se encherão de escuridão e confusão diante do Filho do Homem, de cuja presença eles serão expulsos, e diante do qual a espada permanecerá expelindo-os. Assim diz o Yahvé dos Espíritos: este decreto, e o julgamento contra os príncipes, os reis, os exaltados, e aqueles que possuem a terra, na presença do Yahvé dos Espíritos. Capítulo 62. Eu vi outros semblantes naquele lugar secreto. Ouvi a voz de um anjo, dizendo: estes são os anjos que desceram do céu à terra, revelaram segredos aos filhos dos homens, e seduziram os filhos dos homens para cometerem de pecado. Capítulo 63. Naqueles dias Noé viu que a terra inclinou-se, e que destruição aproximava-se. Então ele levantou os seus pés, e foi para os confins da terra, para a habitação do seu bisavô Enoque. E Noé clamou com uma amarga voz: ouvi-me, 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 3 vezes. E ele disse: dize-me o que está ocorrendo sobre a terra, pois a terra trabalha, e é violentamente abalada. Certamente eu perecerei com ela. Depois disso houve uma grande perturbação na terra, e uma voz foi ouvida desde o céu. Eu caí sobre minha face, então meu bisavô Enoque veio, e colocou-se ao meu lado. Ele disse-me: por que clamas a mim com um amargo clamor e lamentação? Um mandamento partiu do Yahvé contra aqueles que habitam na terra para que eles sejam destruídos, pois eles conhecem todo o segredo dos anjos, toda a obra opressiva, o poder secreto dos demônios, e todo o poder daqueles que cometem sortilégios, tanto quanto daqueles que fazem imagens fundidas em toda a terra. Eles sabem como a prata é produzida do pó da terra, e como na terra a gota metálica existe,
pois o chumbo e o estanho não são produzidos da terra, como fonte primária de sua produção. Há um anjo colocado sobre ela, e o anjo luta para prevalecer. Depois disso meu bisavô Enoque agarrou-me com sua mão, levantando-me, e disse-me: vai, pois eu pedi ao Yahvé dos Espíritos a respeito desta perturbação da terra, o qual respondeu: por conta da impiedade deles seus inumeráveis julgamentos foram consumados diante de mim. Com respeito às luas eles inquiriram, e têm conhecimento de que a terra perecerá com aqueles que habitam sobre ela, e que estes não terão lugar de refúgio para sempre. Eles descobriram segredos, e eles são aqueles que têm sido julgados, mas não você, meu filho. O Yahvé dos Espíritos sabe que tu és puro e bom, livre da reprovação do descobrimento de segredos. Ele, o Santo, estabelecerá seu nome no meio dos santos, e te preservará daqueles que habitam sobre a terra. Ele estabelecerá tua semente em retidão com domínio e grande glória, e da tua semente se espalhará a retidão, e homens santos sem número para sempre.